reagindo às minhas previsões para a temporada de 2025. Finalmente o vídeo tão aguardado nesse canal que vocês queriam tanto ver, em que eu vou reagir às previsões que eu fiz para a temporada de 2025. E vocês já devem estar percebendo que minha voz está um pouco falha aqui, exatamente porque eu estava neste domingo, o dia anterior ao qual eu gravo esse vídeo, no jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, e eu talvez tenha gritado um pouco, e minha voz ela não vai conseguir passar de certas alturas, porque se eu tentar, não vai sair a voz. Ainda está se recuperando do que foi participar daquele confronto. Dito tudo isso, a gente aqui está não para falar da minha voz, não dos meus problemas vocais, e sim para falar das minhas previsões da temporada de 2025, e que teve muitas coisas que não foram tão bem previstas, assim como a gente teve muitas coisas que foram muito bem previstas, diga-se de passagem. Mas a gente vai ver tudo isso a partir de agora, porque nós vamos reagir ao vídeo das minhas previsões da temporada de 2025. Começando aqui pela grande surpresa, pela maior surpresa que eu achei que ia ser na temporada, quando ainda tinha vontade de fazer uma... Começando aqui pelo que seria a maior surpresa da temporada, eu coloquei um quadradinho aqui, cara, eu vou ter que ter por fone, né, pra poder ouvir certinho o que eu estou falando. Calma lá, esqueci de ligar o fone, aqui é gravação nível profissional, bora lá. Qual foi a minha surpresa da temporada de 2025? Vai ter um bloco aqui mais pra frente chamado Previsão Maluca, uma previsão completamente fora da caixa que eu tenho pra temporada. E é importante separar aqui porque surpresa, eu tô querendo dizer alguém que talvez as pessoas não estejam botando tanta fé, tanta confiança de que vai bem nessa temporada, mas eu acho que vai muito bem. Enquanto a Previsão Maluca é algo fora da caixa completamente que pode rolar na temporada. E pra mim, a maior surpresa de 2025 vai ser a Aston Martin. Porra. A luz até apagou de decepção com a minha escolha aqui, velho. Aston Martin, cara. Quais foram as razões, né? Eu devia ter ouvido minhas razões, velho. Calma, mas pô, eu comecei bem já o negócio. Sim, eu sei que é muito bizarro, considerando a temporada que eles terminaram em 2024, que eles terminaram muito mal, tendo um carro pior até mesmo do que a Alpine e a Haas, você poderia discutir isso. Mas agora para 2025 eles vão ter finalizado boa parte da nova fábrica deles, que estava sendo construída há muito tempo. Foram colocadas algumas fotos de como tá ficando a fábrica e já tá praticamente tudo pronto. Essa vai ser a primeira temporada completa que eles vão usar o túnel de vento novo que eles construíram, e isso vai fazer muita diferença, sem falar que o Newey também vai estar chegando. Claro que o impacto do Newey vai ser visto de fato só em 2026. Então assim, cara, eu acho que eu superestimei a Aston Martin chegando com uma fábrica nova, e que talvez em uma temporada eles pudessem trazer um efeito melhor. Claro que assim, como surpresa, o que eu tava prevendo era que, tipo assim, fossem pegar um pódio, uma corrida ou outra, fosse ter uma corrida assim, surpreendente. Sabe, o que o Williams fez nessa temporada, inclusive. Talvez eles estivessem esperando que a Aston Martin fosse cumprir o papel da Williams nessa temporada. O que, obviamente, não aconteceu. Eu também superestimei, talvez, o impacto do Adrian Newey, apostando de que ele poderia ter uma boa performance agora em 2025 já, né, trabalhando nesse carro e tal, mas o Newey se trancou na salinha dele e falou: meu irmão, ninguém me tira daqui até 2026. E foi isso que ele fez, e isso fez ele ainda garantir uma vaga como chefe de equipe da Aston Martin para 2026. Então, assim, se trancar na salinha funcionou. Quem sou eu para criticar as escolhas do mago da engenharia, do mago da projeção de carros, Adrian Newey? Mas agora minha aposta de surpresa da temporada ser a Aston Martin realmente ali. Cara, mas esse aqui, ó, eu vai ter algumas aí que vão ser complicadas do que eu vou falar. Mas esta, eu até passo um pano, porque dava pra acreditar, sabe? De que poderia ter alguma coisa. Até tanto que teve a suposta briga do Lawrence Stroll com o Adrian Newey, porque o Lawrence Stroll queria que a equipe tivesse bons resultados em 2025, e não teve. Mas, ainda assim, passei longe, obviamente, eu errei feio nesta previsão aqui. De surpresa, obviamente, Aston Martin não foi uma surpresa. Agora eu vou falar pra vocês do maior flop de 2025. Esse aqui eu sei. E assim, quando a gente fala de flop, a gente tá falando de alguém que tem expectativas altas, mas que provavelmente não vão atingir essas expectativas. E pra mim, o maior flop de 2025 vai ser o Oliver Bearman. Eu já sabia o que eu ia falar, eu lembrava exatamente de qual tinha sido. O bendito do flop que eu coloquei. Cara, assim... Esse daqui, eu acho que eu digo com uma certa tranquilidade. A gente ainda vai ver a tabela, porque eu fiz a minha previsão de tabela e tal. Obviamente aquele lá era muito difícil de prever qualquer coisa. Mas esse daqui foi o meu maior erro, disparado. Meu maior erro disparado deste vídeo de previsões foi colocar o Bearman como o maior flop, cara. É inacreditável eu ter colocado o Bearman como o maior flop, viado. É inacreditável eu ter colocado o Oliver Bearman como o maior flop. Mas, assim, olhando com os olhos de agora, final de 2025, realmente é inacreditável. Mas eu dei razões.
E faziam sentido as minhas razões até. Vamos lá, vamos ver aqui. Cara, colocaram um hype gigantesco em cima do Bearman, e eu vou discutir isso melhor até no próximo bloco, que vai ter algo relacionado a ele também. Mas assim, estão colocando muita expectativa em um cara que, pra mim, nunca mostrou tudo isso. Claro que ele foi muito bem na corrida que ele participou lá no GP da Arábia Saudita pela Ferrari e levou um pouco desse hype. Inclusive, acho que ele tá na Fórmula 1 por conta daquela corrida, e talvez ele não tivesse nem recebido essa oportunidade se não fosse a boa performance dele lá. Mas ele também apanhou do Antonelli. E o Antonelli é uma pessoa que, por maus resultados na Fórmula 2, o pessoal tá falando que não vai ser nada disso. E assim, cara, eu acho que esse é um argumento que eu carregava muito nessa minha opinião sobre o Oliver Bearman, que é exatamente a questão de que o Antonelli, assim, muitas pessoas estavam jogando o Antonelli pra baixo, falando, nossa, como é que esse cara, ele só ficou em 6º lugar, esse é o cara que vocês estão hypando pra ir pra Fórmula 1, e ao mesmo tempo, o Bearman, que terminou ali atrás, se não me engano, foi 12º, né, ele perdeu feio pro Antonelli, ele tava recebendo um hype gigantesco, tipo, não, esse cara é foda, esse cara é um talento gigantesco. Eu acho que talvez isso tenha influenciado um pouco. Eu acho que talvez o que eu enxergava na época, de certa forma, com a visão do flop, era tipo, cara, velho, o pessoal tá falando que o Antonelli vai ser ruim, mas estão falando que o Bearman vai bem, sendo que o Antonelli destruiu o Bearman na Fórmula 2. E eu não tô nem falando por mérito de posição de ter terminado em 12º, porque, como eu falei, carros da Fórmula 2 não são iguais. Não é isso que você deve usar como mérito pra avaliar se um piloto é bom ou não. Mas ele principalmente apanhou no segundo ano de Fórmula 2 dele pro Antonelli, que tava no primeiro ano pulando a Fórmula 3, ele não fez F3. Então eu tava de certa forma com esse pé atrás. E eu não enxergava todo esse potencial exatamente porque nas categorias de base, de fato, particularmente eu nunca vi tudo isso. Eu não vi esse Bearman que a gente viu na Fórmula 1 nas categorias de base, eu não vi esse Bearman. Ele é um cara que deu um salto de qualidade gigantesca, se adaptou muito bem, mostrou ser um grande piloto, especialmente na segunda metade da temporada. A partir da segunda metade da temporada, o trabalho que ele fez na Haas foi insano. A partir ali do GP do México, foi insano o trabalho que ele fez, especialmente nessa parte final da temporada ali, né, quase brigando por um pódio no GP do México. Então assim, eu realmente considerava o Bearman como uma possibilidade de um flop, porque ele chega na Fórmula 1, faz uma boa corrida ali na Ferrari e tal, e encanta. E principalmente porque a gente tinha vindo, né, de um cenário anterior, por exemplo, do De Vries substituindo o Albon na Williams, pelo mesmo motivo, inclusive, né, pelo Appendicite, substituindo o Albon na Williams, o Bearman substitui o Sainz na Ferrari, e o De Vries faz uma grande corrida, recebe a oportunidade de flopa na Fórmula 1. Então eu tava talvez vendo um cenário parecido, sabe, um cara que chega, faz uma boa primeira corrida ali, pá, encanta os olhos, chega e flopa. Talvez eu estivesse comparando muito com o De Vries, na época, e obviamente o Oliver Bearman calou a minha boca, né, o Oliver Bearman pegou, né, enfiou lá dentro, não. O Oliver Bearman, ele realmente me destruiu nos argumentos com a grande pilotagem. E eu até fiz já o vídeo ranqueando os novatos, e pra mim ele tá no top 3 melhores novatos de 2025. Então foi uma grande temporada do Bearman, que claramente passou longe de ser o flop do ano, e pra mim o flop tá do outro lado da garagem. A gente até vai ver depois na previsão dos 20, né, que eu sei que eu coloquei o Ocon na frente do Bearman, não sei quando na frente, mas eu coloquei ele na frente. E é isso, pra mim o flop da temporada, na verdade, tava do outro lado da garagem, que foi o Esteban Ocon e definitivamente não o Oliver Bearman. Será que a gente vai ter um novo vencedor na F1? Eu digo que sim, e esse vencedor vai ser o Kimi Antonelli. E assim, eu até vou pausar porque eu já usei muitos desses argumentos falando do Bearman, né? Na hora que eu tava falando do Bearman, eu já usei muitos dos argumentos que eu vou estar trazendo, que eu falei aqui, né? Eu só vou estar repetindo os argumentos, na verdade. Então, cara, minha aposta do Antonelli realmente sempre foi essa. Cara, pra mim, o Antonelli é um piloto geracional. É um piloto que daqui a alguns anos, poucos anos, nós já estaremos falando sobre como esse cara merece ser campeão mundial se ele já não tiver um carro pra isso. Porque se Mercedes realmente vier com tudo que se promete pra 2026 e for o melhor carro, eu acho que o Russell ainda é o melhor piloto e deve vir pra vencer, mas o Antonelli vai já buscar essa primeira vitória e em poucos anos estará brigando pelo título. O Antonelli, pra mim, é um piloto geracional e, nesse ano, apesar de não ter vencido corrida, fez grandes provas. Conseguiu um P2, não é uma vitória, evidentemente, mas sim, foi o que passou mais perto de ser um novo vencedor, sabe? De ser um piloto que nunca venceu uma corrida a vencer. Foi quem passou mais perto. O novo vencedor não deixa de ser talvez uma aposta que fuja talvez da expectativa, porque assim, considerando todos os pilotos que tinham carros para vencer corridas, o único que não venceu foi... O único que ainda não tinha vencido era o Antonelli, né? De pilotos que tinham carros que podiam vencer uma corrida, que são as 4 equipes principais. Então assim, qualquer um fora dele era muito difícil de tentar vencer, só numa corrida caótica, uma corrida maluca que ajudasse. O Antonelli era o único que tinha um carro capaz de vencer corrida em circunstâncias ali que favorecessem
ele. Claro que a Mercedes não era a favorita na maioria das pistas, e nas pistas em que era favorito o Russell dominava, mas em pistas específicas, como o GP do Brasil, o Antonelli estava insano. Ele só não venceu porque você tinha um Lando Norris ainda mais insano ali. Então, se teve alguém de que nunca venceu uma corrida, que mais passou perto de vencer uma corrida, foi o Antonelli. Então eu conto isso como uma vitória. 2 derrotas pra mim e uma vitória. Eu aceito. Provavelmente vai ser a minha única vitória do vídeo, então eu tenho que contar com ela. O próximo bloco é se a gente vai ter algum piloto demitido na F1. E eu acho que sim, e vai ser o Jack Doohan. Isso talvez aqui é o mais óbvio de todos. Breaking news, tá? Mas... Breaking news. Garfo encontrado na cozinha. Breaking news. Água é molhada, tá ligado? Isso aqui foi breaking news. Água é molhada. Garfo encontrado na cozinha. Eu vou fazer de novo piloto demitido na previsão de 2026. Eu acho que vai ter algum, porque eu acho que vai. Mas, esse daqui era o mais óbvio de todos. Eu tinha contado meus pontinhos, entendeu? Eu já sabia que eu ia errar a maioria. Porque isso aqui eu previ antes dos testes de pré-temporada, tá? É importante lembrar. Tudo isso aqui foi falado antes dos testes de pré-temporada, então não tinha embasamento nenhum. Era o coração, o feeling, a alma. Isso aqui era o mais óbvio. Esse aqui era o que já estava noticiado antes da temporada começar, que o Doohan, em algum momento, seria demitido. Depois de 5 corridas, né, especificamente. E eventualmente foi. Esse aqui eu acho que assim, pô, né, eu nem vou me contar a vitória, tipo, olha como eu previ, olha como eu sou inteligente, porque será óbvio. A maioria, 90% das pessoas já sabia que o Jack Doohan ia ser demitido, sabe? Esse aqui eu nem vou contar a vitória em cima, porque nem vale a pena, pô. Que isso? Esse aqui não vale a pena contar a vitória. O do Antonelli eu ainda conto. No último bloco, antes de partir pras reações, eu vou falar minha previsão maluca de 2025. E eu acho que vai ser a Alpine vencendo uma corrida nessa temporada. Eu não acho que a Alpine vai ser um bom carro em 2025. Eu acho que vai ficar ali na média, brigar por que você usou pra fazer esse vídeo, irmão? Porra. Mas a gente viu no final da temporada passada. Mano, onde que eu tava com a cabeça que a Alpine ia vencer uma corrida nessa temporada, cara? Eu sei onde eu tava. Eu ainda estava com aquela memória do GP do Brasil de 24 fresca na cabeça, com pódio duplo de Ocon e Gasly. E o Gasly é um bom piloto. Se ele tivesse um carro decente, não vencer corrida. Acho que, tipo assim, num caos, beleza, como foi o GP do Brasil. Mas, cara, é que assim, a Alpine chegou já com essa expectativa de que não ia ir bem na temporada, de que ia descartar o ano pra focar em 2026, sabe? Pelo amor de Deus, era onde que eu tava com a cabeça, irmão? Pra apostar numa vitória da Alpine. A equipe ficou em último lugar. Caralho, é inacreditável, velho. Eu realmente fui no fresco da memória de ter lembrado do pódio duplo do Brasil, viado. É inacreditável. Não, esse aqui não tem defesa nenhuma. Esse aqui não tem o que falar. Esse aqui eu fui burro. Um brinde aos burros, não aos inteligentes, como o Farid diria, né? Um brinde aos burros, pelo amor de Deus, cara. É inacreditável, mano. É inacreditável um negócio desse. E antes da gente ver o meu top 20, como eu falei, eu tô com a garganta um pouco ruim, né? Porque eu fiquei gritando, então é sempre bom se manter hidratado. E a minha recomendação, obviamente, principalmente nessa época de fim de ano, são as garrafas da Golcase, que mantém a sua água geladinha. Na viagem que eu fiz durante esse final de semana, eu levei uma das garrafas da Golcase, da coleção Senna, que inclusive tem estampas maravilhosas, como essa daqui do copo térmico que vocês estão vendo aqui. Eu acho essa estampa aqui maravilhosa. E os produtos da Golcase são realmente muito bons. Eu até falei no vídeo de novatos de que eu tinha enchido a minha garrafinha meio-dia. Eu tava gravando o vídeo ali por volta aqui de umas 5, 6 horas da tarde. E a água tava gelada ainda. Então assim, é realmente de uma qualidade impressionante. Eu me surpreendi até. Eu realmente me surpreendi com a qualidade dos produtos da Golcase. Já sabia que era uma boa marca, que faziam bons produtos. Mas eu me surpreendi ainda mais com a qualidade e pela capacidade. Por quanto tempo eles conseguem manter a água gelada para você beber ou qualquer bebida que você quiser colocar na temperatura. Se for café, por exemplo, na sua garrafa térmica, vai manter ele quentinho por um longo período. E você ainda pode conseguir descontos especiais para esse final de ano. Em qualquer compra acima de R$99, você ganha desconto se usar o cupom CLUBE-F1 que tá aparecendo aí na tela. Então aproveita para você dar um produto de qualidade, uma garrafa boa, que vai durar muitos anos e que realmente mantém a bebida gelada. Não é esses produtos que você compra em qualquer loja que depois de 1 hora a bebida já tá quente ou gelada, se for café, por exemplo. Os produtos da Golcase realmente ajudam a manter e você ainda pode conseguir descontos extras para pagar mais barato no presente de Natal. Então não deixa de conferir lá na Golcase, que o link vai estar no comentário fixado do vídeo. Obrigado, Golcase, pela parceria nesse final de ano e bora voltar pro vídeo. Mas agora a gente vai ver o que de fato, né, era a expectativa aqui nessa brincadeira, que é a ordem que eu coloquei os pilotos, né? Eu sei que esse é o que vocês mais queriam ver. Então, vamos logo falar isso, que eu sei que é o que vocês querem ver. Confirmar aqui, isso vamos até lá, que cara, aconteça. Então, minha tabela assim, vai ser montada eu pensando sei que só é um nos 20 pouquinho pilotos que estão confirmados hoje na F1. Por conta de tudo que eu falei, acho que fica bem óbvio. Em 20º lugar vai ficar o Jack Doohan. Eu não acho que ele vai conseguir entregar isso que você espera. Assim, eu acredito que vai ser uma passagem breve na Fórmula 1 e não vai durar muito tempo. Eu considerei, obviamente, eu não ia considerar
Tipo, um Colapinto inexistente. Apesar da minha aposta ser que o Dunha ia ser demitido, que tinha notícia de que ele ia ser demitido mesmo, não tinha como garantir 100% até que acontecesse. Então, eu só tô considerando os 20 pilotos titulares. Mas aí, em 19º lugar... E já que falamos de novato, em 19º lugar vai ficar o Isaac Hadjar pra mim. O Isaac Hadjar em 19º. Mas essa era uma aposta que fazia sentido na época, porque ninguém dava bola pro Hadjar. Hoje de verdade, ó. Tô falando com você que já tá rindo da minha cara me julgando o Hadjar. Você aí mesmo. Você também não tava confiando no Hadjar não, tá? Ninguém estava botando fé no Hadjar. Nem mesmo a Red Bull estava botando fé no Hadjar. Só que ele se provou ser um puta de um piloto foda. Realmente, cara. Talvez a imagem da Fórmula 2 tenha queimado muito nela, principalmente aquela largada mal feita na última etapa. Aquilo pode ter queimado muito, definitivamente queimou muito ele. E daí chegou sem essa expectativa, só chegou porque decidiu demitir o Pérez lá então no final, que tinha contrato renovado, e demitiram o Pérez mesmo assim. Daí trouxeram o Hadjar, ele teve o GP da Austrália ainda, tudo bem que isso foi feito antes do GP da Austrália. Mas realmente eu não senti essa expectativa. Em 18º lugar, já vou dói muito dizer também, isso, né? Mas eu acho que vai ser o Alex Albon. A Williams já tinha dito, o James Allison já tinha falado que iam desistir da temporada, que o foco era 2026. E mesmo assim eles eram um carro foda, do nada. Só que eu não estava acreditando que por conta das falas do Vaulix, a Williams ia ser muito ruim. Então minha aposta foi Albon em 18º lugar. Eu realmente acreditava nisso, tá ligado? A Williams já falou que vai desistir de 2025 pra focar em 2026. Agora em 17º e 16º eu coloco o Hülkenberg e o Bortoleto. A Sauber mostrou um potencial no final da temporada e acho que vai ter um carro pouco esses mais dois eu errei, do que obviamente, teve é o Hülkenberg em 2024. eu errei pra baixo, o Bortoleto eu errei pra cima. O Bortoleto acabou terminando mais abaixo do que o Hülkenberg mais acima. Mas assim, eu acho que ainda em questão do que a gente olha pros resultados, não foi uma temporada ruim, pensando ali principalmente no Bortoleto, que pelo menos em classificação ficou de igual para igual com o Hülkenberg, que sempre foi um grande classificador, né? Eu já falei, eu acho que eu falei no próprio vídeo de ranking de novatos, que o Bortoleto empatou com o Hülkenberg, que só perdeu 2 vezes na vida em classificação. No ano de estreia dele e pro Daniel Ricciardo. E o cara tá na Fórmula 1 há mais de uma década. Então assim... há mais de uma década, não, tá certo. Eu quase falei mais de 2, mas não ia tá certo. Então, assim, o Hülkenberg, ele é um cara experientaço e que é ótimo em classificação. Sempre ele vence os seus companheiros. E o Bortoleto chega na estreia e bate de frente. Foi uma grande temporada. E eu já tinha essa expectativa, óbvio, campeão da Fórmula 3, campeão da Fórmula 2. Acreditava que ele ia terminar atrás do Hulk, como terminou. Talvez esperei um pouco a mais dele nas corridas, que não se concretizou. Ele teve algumas dificuldades em algumas etapas, apesar de ter ido muito bem em outras etapas também. Então, a posição dele ficou um pouco acima. E a do Hülkenberg um pouco abaixo, porque eu também não tava esperando o Hülkenberg pegar um pódio. Caralho. Quem que estava postando no pódio do Hülkenberg em 2025, sabe? Então, assim, eu errei aqui esses dois, obviamente, mas esses dois são 2 nomes que você pode acertar. Diferente do Hadjar e do Albon, que... esse aqui passou longe, né? Pelo amor de Deus. Mas ainda vai ter coisa pior nessa lista aqui. Vai ter coisa bem pior nessa lista aqui ainda. Em 15º lugar, então, eu coloco o Oliver Behrman. E isso é uma posição muito ruim, considerando o carro que eu acho que a Haas vai ter. A Haas mostrou muito potencial no final da temporada, muito por conta dessa parceria com a Toyota e o desenvolvimento que eles fizeram, mas o Behrman não vai entregar tudo isso que tá sendo prometido dele. Eu botei o Behrman em 15º, né? A posição que ele terminou na prática, ele terminou em... Opa, calma, eu fechei aqui a tabelinha que eu tava usando de referência. Ele terminou em 13º. Então eu não passei tão longe. Foi pelos meios errados, porque ele ainda ficou muito na frente, não. Mas ele ficou na frente do Ocon. O Ocon terminou em 15º com 3 pontos a menos que o Behrman. Mas eu achei, minha aposta era de que a Haas fosse construir um carro muito bom, um carro decente. E eles, obviamente, não o fizeram. E acabou afetando os resultados. Eu achei que a Haas ia vir muito melhor para essa temporada, o que acabou não acontecendo. Ano passado foi um bom ano da Haas, o primeiro ano do Ayao Komatsu. Ele conseguiu entregar um bom carro para a Haas. E nesse segundo ano foi um ano mais de oscilação, mas até porque a Haas também devia estar focando mais em 2025, em 2026. Apesar de que eu ainda mantenho a minha teoria de que o carro da Haas era melhor do que a gente achava. Só que o Ocon estava performando abaixo a temporada inteira e o Behrman estava se adaptando, e quando ele se adapta, ele consegue fazer grandes corridas. Então, talvez eu não estivesse errado no que eu disse. Eu só superestimei o Ocon demais e subestimei demais o Oliver Behrman. Uma posição atrás do Carlos Sainz. O Carlos Sainz é um ótimo piloto que vai estar num carro tenebroso. E eu acho que ele vai conseguir fazer ótimas corridas. E contando ele com um pouco de sorte, corridas situacionais, vai conseguir terminar num P6 ali pra Williams e trazer pontos importantes pra equipe. Errei por pouco, hein? Errei por pouco, aí um P6. Pegou 2 pódios só e contando a sprint 3.
apesar de que terminou atrás do Albon, né? Então eu errei também a ordem dos companheiros, que eu botei o Sainz em 14º e o Albon em 18º. O Sainz termina em 9º e o Albon termina em 8º. O Sainz fica 9 pontos atrás do Albon por conta do grande começo de temporada do Albon, mas depois decai muito. E o Sainz é a mesma coisa, ao contrário, né? Ele começa muito mal, mas depois ele engrena, eu ia falar engana, ele engrena e faz uma grande temporada, pegando ali os pódios no final da temporada. Então assim, realmente eu acertei no quesito de falar que, cara, talvez os principais resultados viessem pelo Sainz. Só, de novo, não da maneira que eu achei que seria, com o Williams ficando em 5º lugar nos construtores, sendo uma grande temporada, e com o Sainz e com o Albon ali terminando no top 10 do campeonato. Seguindo a lista, então, a gente tem o Tsunoda, que eu acredito que, pensando que essa pode ser a última temporada dele na Fórmula 1, vai entregar muito, vai dar o seu 100%, mesmo em um carro limitado da Racing Bulls, por isso eu acredito que ele fica em 13º. Em minha defesa, eu estava falando essa previsão com ele na Racing Bulls, tá? Estava fazendo essa previsão com ele na Racing Bulls. Ele termina em 17º nessa temporada, depois que ele sobe pra Red Bull, mas ele estava indo muito bem na Racing Bulls. Ele poderia ter terminado até no top 10 do campeonato, porque ele estava fazendo uma grande temporada na Racing Bulls. Ele sobe pra Red Bull e dá tudo errado, né? Então, assim, talvez se ele tivesse continuado na Racing Bulls, teria acertado. Mas agora vamos pro próximo. 12º, eu coloco o Lance Stroll. Superestimei o Lance Stroll, porque eu apostei ele também em 16º. Uma péssima temporada. E eu falando, né, que a Aston Martin ia ser um bom carro. Eu apostei que a Aston Martin ia ser um bom carro. E no final não foi. Mas então eu colocar ele em 12º, considerando um mau carro, era nesse sentido. E não sendo um bom carro, terminou ali em 10º, sei lá o quê. 16º. E 11º, eu coloco o Ocon. O Ocon eu acho um piloto mediano, mas eu acredito que ele vai fazer uma boa temporada e vai conseguir entregar bastante com esse carro da Haas. Mas ainda acertou muito nessa previsão da Aston Martin e da Alpine nessa temporada. E falando na Alpine, em 10º lugar eu coloco o Gasly. Eu acho que essa pode ser a melhor temporada da carreira dele. Eu acho que esta pode ser a melhor temporada da carreira dele. É isso que eu falei sobre o Pierre Gasly. Vamos só ouvir. Mesmo que 10º lugar não seja a melhor colocação, mas em coisas que ele vai conseguir fazer com esse carro. Eu acho que ele vai conseguir entregar ótimas performances, e se essa vitória da Alpine que eu falei acontecer, muito provavelmente vai ser no colo do Pierre. E eu vejo que 2025 vai ser um ótimo ano pra ele. Foi um grande Falando ano. Em Red Bull, nono lugar aqui, né? Eu já tá chutando balde, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que o Lawson vai ficar só pior. Daqui pra frente só piora, tá? Muito cedo nesse lugar da Red Bull. Eu não acredito que ele vai performar tão bem. Ele não teve nem meia temporada completa na Racing Bulls pra justificar o caso dele. Então eu acredito que o Lawson não vai conseguir entregar tanto. Fred, e vai ficar deixa eu te contar um segredo. Ele não entregou tanto, não só isso, como perdeu a vaga na Red Bull e foi parar lá no fundo. Eu botei ele em 9º lugar e o Lawson terminou em 14º. Ele recupera, principalmente depois que ele vai pra Racing Bulls, né? Depois que ele vai pra Racing Bulls, ele melhora as performances dele. Então, tá aí também, né? Só pra... É isso, né? E a gente vai ter o Antonelli e o Russell. A Mercedes vai construir o 4º melhor carro. Pra mim, vai ficar nessa disparidade mesmo com as equipes de ponta. E a experiência que o Russell tem vai fazer ele ter uma temporada um pouco melhor. De novo, eu acho que o Antonelli até vence uma corrida nesse ano, vai enfrentar nesse ano. Vão colocar ela um pouco atrás das outras equipes, na minha opinião. O Antonelli terminou em 7º lugar, então eu não passei tão longe. O Russell fez uma grande temporada porque a Mercedes claramente era o 3º melhor carro. E o Russell, em um bom carro, faz estrago. Daí ele termina em 4º lugar ali, faz uma boa temporada. O Russell termina em 4º lugar no Mundial e supera a minha expectativa. Como eu falei, né, minha expectativa era de que a Mercedes talvez viesse focando ali para 2026, especialmente com todos os rumores de que eles estavam na frente, e pudesse tentar largar na frente no próximo ano. E de certa forma fizeram isso, né, ao que tudo indica, estão focando muito, mas o carro teve seus momentos de brilho, e o Russell conseguiu brilhar, tanto o Russell quanto o Antonelli, e assim... Essas foram duas previsões que foram ok, né? Mas esse 6º lugar, pelo amor de Deus, Fred, o que você tá pensando? Corrigindo, né? Agora sim, em 6º lugar, eu acho que vai ficar o Fernando Alonso. A Aston Martin vai construir um carro próximo ali, parelho com o da Mercedes, ainda assim, na minha opinião, um pouco inferior, mas capaz de fazer uma ótima temporada. E o Fernando Alonso vai se aproveitar disso, vai conseguir alguns pódios nessa temporada. Não acho que vencer, porque ainda vejo a Aston Martin muito atrás do resto, mas vai fazer uma temporada boa o suficiente pra conseguir terminar na frente das duas Mercedes. Caramba. Agora o top 5, talvez o que vocês estejam mais esperando aqui. Em 5º lugar pra mim vai ficar o Piastri. Cara, é que na minha cabeça a McLaren não ia ser tão dominante. E digo mais, se a McLaren tivesse concorrência desde o começo da Ferrari e do Verstappen, como era a minha suposta previsão, o Piastri teria terminado em 5º, tá? Só isso que eu tenho a dizer. Eu acho que o Piastri é um ótimo piloto e pra mim mostrou ter nível pra disputar o Mundial, mas considerando que a Red Bull e a Ferrari estejam pau a pau com a McLaren pra disputar o título, eu ainda vejo ele um pouco atrás dos outros 4 nomes
que eu não falei aqui. Eu acho que esse ano, se ele disputar o título, vai ser o suficiente pra ele conseguir construir essa casca, porque ele é um ótimo piloto, um piloto completo, mas em algumas corridas ele ainda se apagava um pouco. Ok, ó, isso foi uma baita de uma take, tá? Isso foi um... Caralho, o Fred do passado acertou em cheio aqui, tá? Eu falei, acho que no vídeo de Vencedores e Perdedores, essa temporada deve ter sido muito boa também pra ele construir essa casca, porque ele ainda é piloto novo, vai ser só a terceira temporada, e participar da briga com certeza amadurece alguém muito rápido. Ele precisa corrigir algumas coisas, porque ele tem as corridas que ele é inconsistente, mas realmente acertei essa take aqui, tá? Eu acho que eu mandei bem nessa, tá? Mesmo errando a posição do Piastri. E falando aqui, a Red Bull pode construir um carro decente, um carro melhor nessa temporada, mas eu ainda acho que não vai ser bom o suficiente pra vencer a McLaren e a Ferrari. E por isso o Verstappen fica em quarto lugar no Mundial. Cara, eu vou lançar uma take aqui, tá? Eu vou esperar falar pra você, porque eu sei que ficou nos 3 primeiros das minhas opções. Mas não vai ser suficiente pra conseguir competir com a Ferrari e com a McLaren. Inclusive também... Aí, ó. O que eu tenho a dizer sobre essa aposta? Na minha aposta, minha grande previsão era de que a Ferrari ia ter o melhor carro e ia dominar a temporada. Essa era a minha aposta. Que eles iam fazer o melhor carro e que eles iam vencer a temporada de 2025. Com a McLaren e a Red Bull ali pau a pau. Daí muita gente falou, nossa, como assim Verstappen em quarto lugar? Você tá maluco? E de fato, ele terminou em segundo lugar e fez uma grande temporada. Só que assim, eu estava considerando que a gente ia ter uma baita de uma Ferrari, uma McLaren em segundo lugar e a Red Bull em terceiro aqui atrás. Então assim, a Red Bull, ela não ia ser tão boa quanto os 2 primeiros carros. Só que o Verstappen, na habilidade, no braço, ia conseguir levar esse carro no meio das McLaren, entendeu? Então minha aposta era de que o carro da Red Bull seria ruim e que no braço o Verstappen ia se enfiar nos meios das McLaren. E assim, se você desconsidera o primeiro e o segundo colocados, eu acertei a previsão ali. Foi Norris em primeiro, Verstappen em segundo e o Piastri em terceiro. Tipo, tirando a Ferrari da equação, você tinha uma Red Bull inferior às McLaren e que no braço o Verstappen se enfia ali no meio. Era isso que eu tava prevendo, entendeu? Tipo, que as Ferraris iam ser tão boas que a briga ia ficar entre elas e você ia ter as duas McLarens ali atrás tentando pegar o P3, só que o Verstappen no braço ia se enfiar no meio. Aconteceu, só que sem as Ferraris, daí virou a briga do título. Mas é basicamente isso aí. E eu apostei numa boa temporada do Norris, de fato, foi uma boa temporada dele também, então, né? Afirmando, e por isso eu coloco o Norris em terceiro lugar. Eu acho que a Ferrari vai construir o melhor carro e o Norris vai disputar o título, vai muito bem nessa temporada, vai vencer várias corridas. Ele às vezes cede na questão da pressão e por conta disso ele deixa escapar vitórias importantes, larga mal. E eu acho que isso vai pesar, considerando ainda que eu vejo a Ferrari com um carro melhor que o da McLaren. E por conta disso eu vejo um dos 2 pilotos da Ferrari sendo campeão mundial. E entre os dois eu vou dizer que quem ganha o mundial crime nesse vídeo, crime que eu cometi nesse vídeo. Não porque eu acho que o Hamilton seja pior que o Leclerc. Cara, é inacreditável. O Leclerc ele fez uma boa temporada, terminou em quinto lugar. Mas o Hamilton em segundo foi putaria mesmo da minha parte, né, cara? Pô, eu realmente comprei a história, né? Pô, é toda a aura, toda a questão da transferência. Ainda mais que 2024, na era híbrida, foi a melhor temporada do Lewis, pô. Foi a melhor temporada do Lewis. Ele teve as 2 vitórias, ele tava muito bem. Foi a melhor temporada do Lewis na era híbrida, tá ligado? Aí ele tem toda a questão, vai pra Ferrari, meu Deus do céu, é agora grande movimento, ele e o Leclerc é a dupla mais forte. Eu falei, não, o Leclerc ainda tá acostumado com o carro, o Lewis vai estar nesse primeiro ano, a adaptação talvez não pegue tanto. E ele chega lá no começo do ano e ainda vence a corrida sprint, eu fico tipo, calma, porra, pode dar bom isso aí. Só que depois é só ladeira abaixo, né? A Ferrari vai junto. Porque desde abril eles não atualizam esse carro. E daí o John Elkann vai lá, no público, joga os 2 pilotos embaixo do ônibus, passa por cima e dá ré pra galera. O problema é que vocês sempre falam pra mim que eu não posso apostar na Ferrari. Eu não posso acreditar na Ferrari. Porque se eu acredito, essas coisas acontecem. Botei primeiro, segundo, resultado, quinto e que posição o Lewis terminou? Eu até fechei a tabela aqui, calma lá. Quinto e o Lewis terminou em sexto, né? No caso. Então eu errei, feio, ali os 2, obviamente. Ficaram em quinto e sexto, ficaram juntinhos ali, ficaram na posição do Piastri e do Alonso, na qual eu coloquei, mas com certeza que foi o maior erro de todas as minhas previsões, cara. Eu apostei na Ferrari campeã mundial, eu acreditei na história completa toda aí. Nossa, a transferência do Lewis, agora vai que não sei o que lá, e foi só desgraça pra Ferrari, como é todos os anos. E que não sei como vai ser em 2026, mas eu aprendi a não confiar na Ferrari. Mas aí tá a reação das minhas previsões da temporada de 2025. Tá aí, se você quiser só rir da minha cara, pode ir, o comentário tá livre pra você rir das escolhas, da minha tabela vergonhosa de 2025. Até que assim, se tirar as Ferrari da equação, acertei o top 3 ali. Então, vou jogar com as cartas que eu tenho, que é essa daí. Mas se você tiver alguma coisa pra comentar, pode deixar nos comentários. Em 2026, em janeiro, teremos o vídeo de previsões cedo da temporada, né? Porque pra que esperar os testes de pré-temporada? A gente quem sabe prever antes. Aí, aparentemente, eu não sei.
De tudo isso, se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E também você pode se tornar membro clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que faz uma diferença gigante pra poder manter o projeto vivo. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.